Olá pessoal, professora Michele, plataforma Gonçalves Dias aqui mais uma vez com vocês, agora com as atividades curriculares complementares. Pessoal, nossa aula de hoje nós vamos continuar com interpretação textual. E hoje o meu foco com vocês vai ser sobre poemas e prosas. Então olha o nosso assunto aqui, ó. Nós vamos falar de Reading and Comprehension Text, leitura e compreensão de texto. E aí nós vamos seguir esses dois tipos de texto, tá? A parte de poema e a parte de texto em prosa. São dois tipos de texto que a gente vai observar que tem características diferentes, tanto no layout quanto na estrutura, tá? Então vamos comigo. Olha só, para a gente começar, vamos falar de leitura e compreensão. Na nossa aula anterior, em um outro momento, nós falamos de leitura interdisciplinar. Pensar que, por exemplo, quando você lê um texto, você usa diferentes perspectivas, diferentes conhecimentos para analisar aquele texto, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente trabalhou, por exemplo, How Plants Grow, como que as plantas crescem. E ao falar de um assunto, a gente pode abordar com diferentes linhas, nas ciências, na literatura, na arte, na matemática e em outras disciplinas que você também pode explorar, diferentes áreas de conhecimento. Vindo hoje para tratar especificamente de leitura e compreensão ou interpretação textual, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse processo de entendimento, de como que a gente faz para compreender um texto. Então vamos lá. O que é Reading and Comprehension? Leitura e compreensão. Vamos comigo. Reading is a cognitive process. A leitura é um processo cognitivo, quer dizer, ele vai passar por aqui, ó, pela cabecinha de vocês, vocês vão ter que processar esse conteúdo, analisar esse conteúdo. That involves, o que esse processo cognitivo, esse processo mental envolve? Decoding symbols, você vai decodificar símbolo, que podem ser as letras, pode ser imagem, pode ser a pontuação que aquele texto oferece, para achieve meaning, para que você consiga alcançar ou atingir um sentido, alcançar uma compreensão. Comprehension, que é essa compreensão, is the ultimate goal. É o objetivo final, é o objetivo central que você tem quando você faz leitura. Para que a gente lê alguma coisa? Para a gente conseguir entender. E a partir desse entendimento, aí você usa aquela leitura como lazer, como trabalho, como uma prática cotidiana, vai depender de cada pessoa, beleza? Seguimos. O que a gente tem que observar de dica importante quando se pensa no ato de ler e compreender um texto? Eu coloquei aqui, separadinho para vocês, algumas dicas. Quick read the text. Faça uma leitura rápida do texto. Esse quick read é essa leitura dinâmica que você faz do texto. Já já eu vou falar um pouquinho mais disso com alguns detalhes. Identify non-words, transparent words. Identifique palavras que você já conhece e palavras transparentes. O que são as palavras transparentes? Cognate, são os cognatos. Aquela palavra que em dois idiomas se parecem e têm o mesmo sentido. Essas palavras funcionam como um grande trunfo. Você olha o texto que está em inglês, ou isso serve para espanhol também, procura palavras que são parecidas com a língua portuguesa e tenta analisar se naquele contexto ela possui o mesmo sentido. E aí você vai ter uma facilidade na compreensão desse texto. As palavras conhecidas é aquele conhecimento que você carrega, aquele vocabulário que você já tem na sua cabeça. Porque você já aprendeu alguma coisa na aula de inglês, porque você gosta de inglês com música, com filme, com série, com jogos, com aplicativos, porque você tem palavras do inglês que fazem parte do nosso dia a dia em português. Então isso tudo compõe esse vocabulário de palavras conhecidas. Connect to background knowledge. Conecta isso que você está lendo com o seu conhecimento prévio, que faz parte daquele seu repertório, daquela sua bagagem cognitiva que você traz. Organize the ideas. Organiza as suas ideias com base naquilo que você está identificando no texto. Make inference and predictions.
faça as inferências e as predições ou as hipóteses, cria possibilidades de raciocínio a partir daquilo que você está entendendo no texto. É a forma que você tem, por exemplo, para lidar com uma palavra desconhecida. Imagina você estar lendo um texto em português. De repente tem uma palavra que você não sabe o que significa. Você fecha o texto, fecha o livro e para? Não. Você segue em frente, você continua. E aí você vai tentando entender aquela palavra pelo contexto. Em inglês é do mesmo jeito. A diferença é que, às vezes, essas palavrinhas desconhecidas, elas são em maiores números, porque é uma língua estrangeira. Mas o processo é o mesmo. Ask and answer questions. À medida que você vai lendo, faça perguntas e tente responder perguntas sobre aquele texto e sobre aquele conteúdo. E tudo isso que eu estava falando, essas dicas que eu estava dando, elas estão associadas às estratégias de leitura. Futuramente nós vamos ver isso aqui com muito mais calma. Mas nesse momento, é só para falar para vocês que quando a gente lê um texto em língua estrangeira, a gente utiliza essas técnicas automaticamente. São coisas que eu tenho certeza que todos vocês fazem quando pegam um texto em inglês. No dia a dia, a gente tem recursos que às vezes numa prova você não vai ter. Então, por exemplo, no dia a dia, você pega o celular, você usa um Google Lens, você usa um aplicativo que faz a tradução automática, você usa tradutores, você usa dicionários. Então, no dia a dia, você pode usar esses recursos. Em determinados momentos, esses recursos não estarão disponíveis. O que você vai fazer com o texto em inglês? Como que você vai lidar com ele? Então, essas técnicas e essas estratégias são coisas que eu acredito que vocês já utilizam. A gente só precisa dar nome a essas práticas. Uma delas, skimming and scanning. Lembra que eu falei do quick reading, da leitura rápida? Skimming e scanning são essas leituras dinâmicas que a gente faz. Skim é fazer a leitura geral, scan é fazer uma leitura específica. É você tentar achar ou a ideia central do texto ou uma ideia específica, uma ideia em particular. A gente faz isso o tempo inteiro. Quando que a gente faz skimming? Quando, por exemplo, você olha o título do texto. Quando você identifica que tipo de texto é aquele que está na sua frente. Quando que a gente usa o scanning? Quando você tem que achar algo em particular. Então, a pergunta é, onde acontece tal coisa? Quem fez tal coisa? Você vai procurar o nome de alguém, o nome de um lugar. Então, é com base na pergunta que você tenta achar a resposta. Textual genres é você tentar identificar que tipo de texto é esse que está na minha frente. É uma receita? É uma notícia? É um quadrinho? Cada tipo de texto desse tem uma característica, tem um propósito, tem um tipo de assunto. Inferência e predição é aquela habilidade que você tem de completar espaços, de deduzir. Em alguns casos eu falo que, por exemplo, é o chute. Você está na dúvida de alguma coisa, aí você chuta. Só que é aquele chute, a inferência é aquele chute que você analisa alguma coisa. Não é aquele chute de, eu vou marcar o A porque é A de amém e pronto. Ou D de Deus, ou C de Cristo. Não, é você analisar. Eu acho que é essa alternativa, por isso, por isso e por isso. É você tentar fazer um chute direcionado, com raciocínio, que passa por um processo de interpretação. Elementos tipográficos é tudo aquilo visual que chama a sua atenção, que você consegue observar no texto. Então, por exemplo, tem uma imagem, tem um negrito, tem um sublinhado, qualquer coisa que chama a atenção dos seus olhos. Palavras cognatas nós já falamos, são as palavrinhas parecidas em inglês com português e que têm o mesmo sentido. E o seu conhecimento prévio é a sua bagagem. Você vê que o texto está falando, por exemplo, de queimadas na Amazônia. O que você sabe sobre isso? Com base no seu conhecimento, você faz a interpretação do texto. Você usa o conhecimento que você tem com aquilo que o texto está te dando. Beleza? Seguindo, gêneros textuais, que eu falei para vocês. Nosso assunto hoje é Poem and Prose, poemas e prosa. Vamos analisar então o que é o gênero textual. Textual genre is a type of written or spoken discourse. É um tipo de texto que você vai trabalhar
ou no discurso escrito ou mesmo no discurso falado. Então, o texto, o gênero textual, ele pode ser apresentado nesses diferentes formatos. Os textos são classificados em gênero com base na intenção da comunicação. O bilhete é um gênero textual. O e-mail é um gênero textual. Um artigo científico é outro gênero textual. Com base nos propósitos que eu tenho para me comunicar, eu uso um gênero textual adequado. Os tipos de texto, quando eu falo de tipologia, aí é pensando em características que esses textos podem ter, eu posso ter a descrição, a narração, a exposição, a argumentação. Então, é comum a gente observar tipologia textual e gênero textual. São duas coisas que se completam, mas têm características diferentes. Falando desses gêneros textuais, algo que eu citei também para vocês na aula anterior, todo texto ele tem um conteúdo, sobre o que esse texto fala, ele tem um propósito, para quem que esse texto é direcionado, para que esse texto é feito, qual é o objetivo dele, e a audiência, ou o público a quem ele é direcionado, para quem que aquele texto foi feito. Será que ele foi feito para alguém especificamente ou será que ele foi feito para um grupo em geral? Certo? E aí aqui a gente começa a falar dos nossos dois tipos de texto aqui, nos nossos dois gêneros, que a gente vai focar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de atenção hoje. Poem. O que é um poema, quando a gente pensa como gênero textual? It's a text genre, então é um tipo de gênero. O poema tanto pode ser escrito em prosa ou em verso, então eu posso ter aquele texto corrido, ou eu posso ter o texto separado em versos, formando estrofes. É um texto que tem como temática normalmente feelings, sentimentos, ideas of a subject, ideias de um sujeito. Então, normalmente os poemas, eles são textos mais subjetivos, se você comparar, por exemplo, com texto informativo, que aí vai ter uma linguagem mais objetiva. Esse tipo de texto pode incluir sound resources, que são recursos sonoros. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de rimas. As rimas são um desses recursos sonoros que a gente pode observar nos textos em verso. É comum, por exemplo, quando a gente fala de poema, aparecer o termo poesia. Poesia em inglês, poetry. A poesia normalmente se manifesta através de versos. É comum na poesia nós observarmos rhymes, que são as rimas, repetition of sounds, repetição de mesmos sons, para configurar aquela ideia da sonoridade ou do recurso sonoro, como eu mencionei para vocês. E normalmente esse tipo de texto carrega ou traz emotions, tá? Não tem esse C aqui, emotions, que são as emoções, tá? Já outro tipo de texto que eu posso observar, falando também sobre essas temáticas mais subjetivas, são as canções. As canções são tipos também de composições poéticas, composições literárias, e as canções, elas também podem trazer as rimas. Elas podem trazer o efeito sonoro, justamente porque a canção, normalmente ela é adequada, ela é encaixada em uma melodia, para que ela possa ser cantada. Então, existe uma preocupação com esse aspecto da construção textual. A song, que é essa canção, is a short poem, pode ser um poema mais curto, or é muito comum nas canções, por exemplo, você ver repetição de estrofes ou repetição de refrões, como a gente observa em várias músicas. É comum você ter conjuntos de palavras que são configuradas em formatos de música com o objetivo de serem cantadas. Existia, por exemplo, tipos textuais que eram chamados de baladas, que eram poemas cantados. E esses poemas, ao serem cantados, eles eram memorizados com mais facilidade pela população. E aí essas canções, essas baladas, elas eram passadas de geração para geração. Tem a combinação da melodia com as palavras, como eu mencionei para vocês. Já a prosa é esse texto que é organizado em parágrafos. Esse texto
contínuo que a gente vai observar. E normalmente os textos em prosa, quando nós pensamos em textos não poéticos, aí nós vamos falar que a intenção dele é exposição. Expose idea, facts or story. Então, é o texto sendo utilizado para contar uma história, para expor um fato, para apresentar um conceito ou uma ideia. São textos normalmente mais objetivos. No texto em prosa, o escritor tem freedom of grammatical use. Ele tem uma liberdade para usar, para fazer uso de diferentes aspectos ou estruturas gramaticais. Então, por exemplo, no texto poético, no poema ou na poesia, o autor tem que ter muito cuidado, por exemplo, na quantificação de sílabas, no recurso dele encaixar uma rima com outra, para ter esse efeito sonoro. Então, existe um cuidado maior com isso. No texto em prosa, é o texto contínuo. Por isso que se fala que o autor ele tem mais liberdade para produzir um texto contínuo. Ele não tem que se preocupar, por exemplo, eu tenho que parar aqui para isso, rimar com isso, porque eu tenho que seguir tantas sílabas, porque isso está relacionado com a métrica em tipos de poema. Tá? Outro conteúdo, outro aspecto é que em relação a conteúdo, a prosa tanto pode trazer conteúdos que são fictícios ou não fictícios. Por exemplo, eu posso ter um romance da literatura fantástica. Vamos pensar livro do Harry Potter, por exemplo, ou do Senhor dos Anéis. São livros extensos, livros escritos em prosa. Lá nesses livros, eu tenho, por exemplo, textos fictícios. Eles falam de coisas que não são reais. O texto real ou o texto não fictício ou não ficcional é o texto que fala de coisas reais. Por exemplo, você vai pegar um texto que é uma biografia autorizada de alguma pessoa. Você vai ver coisas sobre a vida desse sujeito que de fato existiu, coisas que aconteceram. Então, são exemplos diferentes quando a gente pensa em termos de conteúdo, certo? Aí, olha só, eu trouxe aqui para vocês alguns diferentes tipos de texto, considerando poemas e prosa, para a gente observar tanto a parte de estrutura quanto a parte de conteúdo. Se você olhasse visualmente aqui, você diria que isso é um texto em prosa ou em poema? Eu ouvi daqui vocês dizendo que é um poema, tá? Então, aqui eu tenho texto produzido em verso, tá? E olha a pergunta, é interessante quando você analisa questões de interpretação textual que você considere o enunciado primeiro, as alternativas possíveis, para depois voltar para o texto com um olhar mais direcionado. Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo. Esse é o seu enunciado, a sua introdução sobre uma realidade. Quando compositores produzem suas músicas, eles produzem com algum tipo de intenção, para compartilhar um sentimento, para compartilhar uma impressão, ou, como está colocado aqui, para expressar e problematizar algo que afeta a sociedade. Paul McCartney, que é um ex-Beatle, na letra dessa canção, então eu observo que aquele fragmento lá é parte de uma canção, defende o quê? Respeito étnico, necessidade de donativo, manifestações culturais, bem em relação ao mal ou aprendizado compartilhado. Então vamos para o texto. O texto diz: Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Então eu observo que ele está falando de duas coisas que vivem juntas em perfeita harmonia. Ebony and Ivory. Talvez você não conheça essas duas palavras. Ebony é ébano, Ivory é marfim. Ébano é uma madeira de cor escura. Marfim é uma matéria de cor clara. Então, ele coloca a realidade dessas duas matérias-primas distintas, vivendo em harmonia. Side by side, lado a lado, on my piano keyboard, no teclado do meu piano. Se a gente pensar teclado do piano, o que vem na cabeça de vocês? Teclas brancas e pretas. Oh Lord, why don't we? Aí ele faz uma pergunta. Por que nós não, Senhor?
Então, olha que por esses dois versos aqui, eu já identifico que a resposta é o respeito étnico. Porque ele está falando de coisas diferentes. E como que essas coisas diferentes, de cores diferentes, se completam? E como que elas formam uma perfeita harmonia? Como que juntas elas produzem uma melodia, tá? Segunda questão, outro poema, tá? Outro texto poético. The Road Not Taken, que foi escrito pelo Robert Frost, que é o autor do texto. Fragmento do poema, The Road Not Taken, desse autor, expressa a atitude do autor em relação à escolha por um caminho. Nesse sentido, qual é o sentimento que esse autor representa? Será que ele está arrependido, ele está confuso, ele está triste, ele está com indiferença ou ele está satisfeito com o caminho dele? Então vamos ver o que ele diz. Two roads diverge. Duas estradas divergem, quer dizer, elas vão por caminhos opostos. In a yellow wood, numa floresta amarela. And sorry, I could not travel both. E eu lamento, não pude seguir as duas. Você vai fazer uma viagem, você só pode escolher um caminho. Depois, ele continua, o poema não acabou. Duas estradas se divergem na mata, na floresta. And I took the one less traveled. And that has made all the difference. Aí ele diz, eu peguei a estrada que era menos viajada, mas isso fez toda a diferença. Então, nesse poema, o sentimento dele é de satisfação. Ele não fez a mesma coisa que todas as pessoas fazem. Ele não seguiu o caminho mais fácil, o caminho mais curto. Então, o poema dele chama atenção para isso. Outro texto, os seguintes versos da canção Billie Jean, do Michael Jackson, expressam qual atitude ou quais sentimentos. O texto diz, She told me her name was Billie Jean. Ela disse que o nome dela era Billie Jean. As she caused a scene, quando ela causou uma cena. Then every head turned, todos os olhos, todas as cabeças viraram. With eyes that dream of being the one. Com olhos que imaginavam ou que desejavam ser o escolhido ou a escolhida. Então, olha que o texto está chamando a atenção que a atitude dela foi de caos. Ela queria que as pessoas olhassem para ela. Quando fala made a scene, criou uma cena, é você pensar, alguém que fez um barraco, por exemplo, para chamar a atenção das outras pessoas. Olha que aqui eu já tenho um outro tipo de texto, ó, já é uma outra questão, a questão número 4. Qual é a ideia principal transmitida nesse texto, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen? Aqui já é um romance, é um texto em prosa. Olha o fragmento. It is a truth, é uma verdade universal, universalmente conhecida, that a single man, que um homem solteiro, in possession of good fortune, que tem posses, must be in want of a wife. Esse romance é bem antigo, de séculos passados. Nesse contexto, ele coloca que os homens solteiros que tinham posse, eles almejavam casamento. Eles queriam encontrar uma esposa. E o nosso último texto, para a nossa última questão dessa aula de hoje, é um texto objetivo, ó. Um texto que fala de gardening. O que é gardening? Jardinagem. Um texto que fala sobre o cuidado com as plantas. Quais são alguns dos benefícios da jardinagem de acordo com o que está no texto? Se eu analisar, ele coloca, não é só um hobby. Ele analisa, por exemplo, que ele oferece benefícios para saúde mental e para saúde física. Então, a nossa resposta é essa ideia de reduzir o estresse, certo? Pessoal, então olha só, hoje eu mostrei para vocês diferentes tipos de texto. Eu peço que vocês acessem o plano de estudo, que tem toda a parte teórica e mais questões propostas para que vocês trabalhem um pouco mais em sala com seus professores esse conteúdo. Bons estudos e boas aulas a todos e eu vejo vocês em uma próxima aula. Até lá, bye bye!